Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura bíblica. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje é 21 de abril de 2022. Nós estamos quase terminando o livro de Juízes. Falta só 5 capítulos. Só vai até 21. Depois nós vamos passar para o livro de Ruth, que só tem 4 capítulos. É pequenininho. Vamos ler a partir do capítulo 17 do livro de Juízes. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos homens de Efraim. Olha, gente, que eram gente do povo de Deus, hein? O povo de Deus se contaminando já com os ídolos. Havia um homem chamado Mica, dos homens de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a vi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Fala de Deus e tudo, né, gente? Mas abençoando o filho, mas os ídolos estão aí, o coração está contaminado. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe. E ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E eles foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Capítulo 18. Né, gente? Olha, só uma observação. Ele sabia que tinha um sacerdote em casa, chamou o levita para sacerdote, aí ele acreditava que Deus ia abençoar ele. Porque o nome do Senhor, né, todo mundo conhece. Todo mundo conhece que tem um Deus criador, mas na hora do aperto mesmo, eles querem um ídolo que está mais perto, que acha que está mais perto. Um ídolo, uma imagem. Só que o ídolo não ouve, né? Como diz em Salmo 115, a Bíblia fala que tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. E som nenhum sai de sua garganta. E o pior é que completa depois, fala assim: e tornam-se iguais a eles, quem os fazem e quem neles confiam. Então, quem nos ídolos confiam, tornam-se iguais a eles. Cego, surdo, mudo, que não anda, né? Uma estátua. Vamos continuar. Capítulo 18 de Juízes. A tribo de Dan se estabeleceu em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel. Depois de Sansão, não teve mais ninguém que tomasse conta daquele povo. Né? Que fosse juiz, que fosse reinar sobre eles, para ensinar, para dirigir o povo de Israel. E a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá
e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Era um povo isolado, né? Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Voltando aqui, gente, olha, Deus nunca foi a favor das pessoas ficarem isoladas. E hoje em dia não é diferente. Quem se isola não tem como expor seus problemas, não tem como compartilhar, não tem como pedir ajuda. É isso mesmo que o diabo gosta, de fazer as pessoas ficar isolado e vai falar no ouvido deles que eles não valem nada, que não tem valor para a sociedade, que não tem valor para a família, que se morresse fazia coisa melhor. Aí, às vezes, a pessoa acaba suicidando. As pessoas nunca devem se isolar. Nós fomos feitos para andar em comunhão, para andar com outras pessoas, para ser membros do corpo. Nós não fomos feitos para ficar isolados assim. Porque a pessoa isolada morre. Às vezes não morre fisicamente, mas morre espiritualmente, fica egoísta, quer ficar sozinho, não quer papo com ninguém, não quer compartilhar nada. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se da terra. Tem hora que eu perco, tem que procurar onde que está. Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã,
de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. Era um povo isolado. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado, Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson. Olha, gente, como que o povo se contaminou, né? Antes de acabar de ler, quero comentar um pouquinho. Eles entraram na casa de Mica, um homem que deu moradia ao levita que passava por lá. Olha, ele assalariou o levita, chamou ele para ser seu sacerdote, tratava-lhe como um dos filhos. Aí Mica ficou lá, né? Acredito eu, também adorando a imagem lá, os ídolos. O povo se perdeu mesmo. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, gente, para os nossos filhos, para nossas futuras gerações. Não esqueçam disso, você que está ouvindo esse vídeo, vocês que têm filhos, têm netos, né, filhos pequenos, principalmente quando estão menores, que nos ouvem. Porque quando estão grandes, acham que sabem alguma coisa. Mas quando estão crianças, eles nos ouvem, nos obedecem. Vamos pregando a palavra de Deus para que essa palavra de Deus não fique esquecida. Porque a Bíblia está a acesso de todos. Vocês verem que vocês estão vendo nas escolas, muitas pessoas distribuem aquela Bíblia pequenininha. Em todo lugar, né, eu acredito que quase todo mundo tem uma Bíblia. A gente dá, a gente doa, a gente compra. Uma Bíblia está barata, está ao acesso de todos. E lembrando que também se você tem essa superstição, certa vez eu fui dar uma Bíblia para uma moça, e ela agradeceu muito, ficou feliz e disse assim: que bom que você me deu. Eu precisava ganhar uma mesmo, porque essas coisas a gente não pode comprar. A gente não, tipo assim, não se pode comprar. Ela acreditava que a Bíblia não podia comprar, tinha que ser ganhada. Não porque sem condições, é porque não se pode comprar. Então, é uma superstição boba, eu não sei onde que aprendeu isso. Que você pode entrar numa livraria evangélica, comprar o tanto de Bíblia que você quiser. Pode comprar até a loja toda. Você pode comprar, você pode ler, você pode doar. Hoje em dia, para o povo, né, que não conhece a Deus, eles compram até deuses. Eles compram até essas imagens achando que são deuses. Deve ser engraçado, né? A pessoa entrar numa loja e falar assim: ó, aquele Deus ali custa quanto? Aquele outro Deus ali custa quanto? Né? Mas é muito cegueira espiritual, mas não estou aqui para abrir os olhos de ninguém, porque quem converte a pessoa é o Espírito Santo. Quem convence a pessoa do pecado. Quem convence a pessoa que aquilo é um ídolo
que é uma imagem que não enxerga, que não vê, que não fala, que não anda, que som nenhum sai de sua garganta, é só o Espírito Santo. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, que a palavra de Deus diz que a Bíblia é como água. A palavra de Deus diz assim: te aspergirei água pura e te limparei de todas as suas imundícias, ou seja, dos seus pecados, das suas manias, das suas superstições, né, do seu erro, né, do seu coração contaminado, eu te limparei. De todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos te purificarei. Porque nós não mudamos a vida de ninguém, nós pregadores. Nós apenas pregamos a palavra de Deus. Quem liberta e quem purifica é o Espírito Santo. Não é obra de homem. Então eu não estou aqui julgando ninguém, condenando ninguém, até porque eu também já fiz isso. Eu também já tive ídolos. Na minha casa tinha um oratório, a gente chamava de oratório, uma casinha cheia de imagem. E todo dia primeiro nós tínhamos como tradição, chamava Hora Santa. A gente abria o oratório, aquela casinha, e adorava aqueles ídolos, rezava em frente a eles, rezava terço. E eu também já fiz essas coisas. Então eu não critico ninguém que faz, mas eu só convido a ouvir a palavra de Deus. Que quem nos limpa é a palavra de Deus, quem nos lava e quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Não é homem nenhum. Eu jamais ia, como diz o mundo, né, mudar de religião sendo convencida por homem algum. Não. Tem que ser coisa muito forte. Só a mão de Deus poderosa para nos libertar dessas crenças erradas. Porque homem nenhum faz isso. Esse poder não foi dado ao homem. Ao homem foi dado o poder. Ao homem foi dado o poder de pregar o Evangelho. Uma libertação é só com o Espírito Santo, só com Jesus Cristo. Ele que nos liberta das mentiras. Porque se a gente fizer sem fé, a gente vai estar pecando. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Tem que fazer com fé. Quando eu destruí os meus ídolos, eu tinha fé para isso. Eu tinha a direção do Espírito Santo, a mão de Deus sobre mim. Eu fiz com fé, nunca arrependi. E se algum dia eu encontrar algum dentro da minha casa, que às vezes está em algum canto que eu esqueci, que eu não vi, eu jogo fora. Porque para mim não tem valor. Para mim. Mas se você gosta, por enquanto deixe guardado. Por enquanto, mas ouça a palavra de Deus. É tão bom, né? Saber que a gente é liberto por Deus e não pelo homem. E eu nunca quero ser convencida por homem. Até porque eu nem gosto que ninguém envolva na minha vida. Quando alguém dá um palpite, eu faço até o contrário. Porque eu gosto de ser guiada por Deus, não pelo homem. Se a pessoa falar só, ô Dalva, todo dia você tem, por exemplo, um exemplo, né, gente? Por exemplo, todo dia você tem que orar meio-dia. Por que tem que ser só meio-dia? Né, gente? Dando um exemplo. Aí eu falo assim, então se realmente eu posso orar outros horários. Você quer que eu ore em outros horários? Então tá bom. Já que você falou, agora eu vou orar só meio-dia. Porque a Bíblia nos chama para a liberdade. Então, nós não devemos tornar-nos escravos de ninguém. A Bíblia, no versículo, ela fala assim: fosse chamados sendo escravos, escravo do pecado, né, gente? Porque escravidão para mim é do pecado, dos vícios, das drogas, da prostituição. Isso é uma escravidão. Que às vezes a pessoa acha que está aproveitando a vida, mas não está. Está sendo escravo. E a Bíblia fala assim: fosse chamados sendo escravos, não se importe com isso, mas se pode tornar livre, aproveita a oportunidade. Agora, às vezes, a gente é liberto por Jesus, depois entra em outra escravidão, de um irmão, de um pastor, que quer escravizar a gente a fazer alguma coisa, assim, aquela coisa obrigatória. Gente, nós somos livres em Jesus. Então vamos, né, meditar na palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos andar com Deus e não entremos entremos mais em escravidão de homem. É tão bom ser livre. Então não devemos mais entrar debaixo de outro jugo, debaixo de outra escravidão, porque nós já andávamos nele, debaixo do jugo do pecado, debaixo da escravidão do homem, debaixo da escravidão do pecado, da prostituição, dos nossos prazeres carnais. Mas agora Jesus nos liberta e ele põe diante de nós. Ele fala assim: eis que eu coloco diante de ti hoje
Diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele sugere, escolhe a bênção para que vivas, tu e tua descendência. Então vamos escolher a bênção, mas vamos meditar na Bíblia para a gente conhecer a palavra de Deus, para nós não entrarmos mais em escravidão. Porque muitas vezes o homem também escraviza as pessoas, até um líder religioso, né, te vigiando. Né? Por exemplo, eu quando tinha uma religião antiga, que eu não vou falar, mas vocês devem saber qual que é. Se eu andasse com a Bíblia, os meus irmãos da minha religião iam falar assim: uai, agora virou crente? Agora tá levando dinheiro pro pastor? Agora tá pregando? Tá falando de Jesus? Porque o povo, né, tem a língua grande mesmo, né? Eu também fui assim, gente. Tudo que eu falar do povo, lembro que eu também já fui. Então o povo tem esse negócio, tá levando dinheiro pro pastor? O dinheiro é meu. Se eu quiser dar todo pro pastor, eu dou. Se eu quiser dar todo na igreja, eu dou. Ninguém tem nada com isso. Eu que trabalho, eu que sou aposentado, eu que recebo. Ninguém tem nada com isso. É isso que é ser livre, gente. Da pessoa ter ousadia para falar assim, e daí? Eu tô indo para crente sim, e daí? Eu te devo alguma coisa? Você não deve nada, mas as línguas grandes falam. Então a gente tem esse medo. Eu tinha vergonha de andar com Bíblia quando eu comecei a ir na igreja evangélica, porque eu sabia que as línguas iam falar, as más línguas. Geralmente o diabo usa pessoas próximas para falar com a gente. É irmão, é pessoas bem próximas, pessoa que a gente ama. Pai, mãe, às vezes que ainda não tem a mesma visão. Aí, quando Jesus nos liberta, nós não temos vergonha disso. Hoje, se eu puder andar com a Bíblia levantada para cima, eu ando com a Bíblia, uma Bíblia grande, né, de 40 centímetros, 50 por 40, um tijolo. E se eu andar com a Bíblia grande, ninguém tem nada com isso. Muito pelo contrário, é um orgulho para mim andar com a Bíblia grande, porque a palavra de Deus é meu manual de vida. O outro lá que anda adorando imagem, eu não critico. Eu não critico, porque é a fé dele. Nós não devemos criticar ninguém. É muito feio isso e Deus não agrada dessas coisas. A Bíblia manda pregar o Evangelho, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Eu estou comentando essas coisas de ídolo aqui de imagem, porque eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia está mostrando. Mas eu não falo com ninguém. Eu posso chegar na casa de alguém e ter um morador, uma imagem em cada cômodo. Um morador assim de imagem, né? E eu não falo nada que eu conheço. Não é eu que liberto ninguém. Quem liberta é Jesus. Então quem gosta, compra. Que errado é, a Bíblia está falando, né? Mas enquanto você gosta, aproveita. Mas ouça a palavra de Deus se você quer ir para o céu, né? Agora, se não quiser ir, pode continuar do jeito que está. É só para quem deseja ir para o céu, para quem deseja ser salvo. Porque salvação, gente, é uma dádiva de Deus, é um presente. É um milagre. Porque tem que querer. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado com esforço. Então tem que dedicar. Às vezes você não gosta da palavra de Deus, ouça si mesmo. Porque para quem está contra, para quem está contra a palavra de Deus, adorando ídolos, acompanhando procissão, essas coisas, está contra a palavra de Deus. Aí não gosta. Mas na verdade, não é ele que não gosta, não. É o que está nele. É o que está nele. É o Espírito que está nele que leva ele a andar no erro. Eu, por exemplo, não gostava, eu tinha pavor. Quando alguém me falava da Bíblia, já vem esses crentes enjoados. Esse povo só fala de Jesus. Eu falava assim, eu já tenho Deus. Mas eu falei, esse povo fala de Jesus. O povo enjoado, eu já tenho Deus. Só que agora eu aprendi que a gente não tem Deus se não passar por Jesus. Porque Deus é santo. Então o pecador não mistura com Deus, só quando passa por Jesus. Ele purifica nosso pecado. Que quando você passa por Jesus, Jesus é Deus. Aí você chega em Deus, que é o mesmo. Porque Deus, você vê que tem Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Então, você vê que Deus, essa palavra Deus tem mais de um. Tem o Deus vivo, verdadeiro, que é escrito com D maiúsculo, e os ídolos, que são chamados de deuses. Vamos terminar esse capítulo e amanhã nós vamos terminar esse livro de Juízes, tá, gente? Então, o povo de Israel foi lá, tomou os ídolos do Mica,
que não devia, né? Ídolo não é coisa de tomar dos outros. Quem tem, fica com ele. Quando quiser, joga fora. Mas não é coisa agradável pra gente tomar. Deus me livre e me guarde dessas coisas. Então temos que vigiar, né, gente? Não roubar dos outros qualquer coisa é errado. Né? Roubar tudo, dinheiro, não vou roubar a paz de ninguém, não pode roubar nada de ninguém. Agora roubar os deuses do outro, E a gente vê esse pecado desde lá atrás, né? Quando Raquel roubou os ídolos do pai dela e foi com Jacó. Jacó era um homem de Deus e a mulher, uma das mulheres que ele tinha, roubou os ídolos do pai dela e levou. Vamos terminar esse capítulo. Os homens de Dan responderam. Vamos repetir um pouquinho para a gente entender de novo. Os homens de Dan responderam. Quando o Mica foi atrás dos ídolos dele, aí quando alcançou os homens de Dan, repetir um pouquinho só para a gente pegar o fio da meada, como diz o ditado. Qual o seu problema? Eles perguntaram a Mica, que Mica foi correndo atrás dele com um tanto de homens. Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu, vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento, ou seja, né, aqueles de estupim curto, e o mundo fala isso, né? Eu acho que quem tem Jesus não tem o estupim curto, porque quem tem Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Um crente nenhum devia ter estupim curto. Devia ter paciência, amor, paciência para ouvir, paciência para resolver os problemas e não ser estourado. Como estou falando aqui. Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão. E você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Não adianta brigar, né, gente? Não adianta brigar com ninguém. A Bíblia fala assim, ó. Se roubarem sua capa, sua túnica, dê para eles também a capa. Se obrigarem você a caminhar com eles 1 milha, vai 2. A justiça nós temos que deixar na mão de Deus. Deus faz justiça por nós. Por isso que não adianta resistir. A Bíblia fala, não resiste o homem mau. Não adianta resistir. Deus não manda a gente brigar em momento nenhum. Só nos tempos passados, que o povo entrava na terra, matava todo mundo, possuía a terra, porque era a ordem de Deus mesmo. É a ordem de Deus, mas agora não se usa isso mais. Hoje, Jesus veio perdoando tudo, cheio de misericórdia, e fala assim, não resista o homem mau. Se alguém te roubar a túnica, dê para ele também a capa. Se a pessoa te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Então vamos continuar. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. O povo também com certeza não estava nem buscando a Deus, né? Estava tendo tudo. Tinha comida à vontade, tinha conforto, estava tranquilo, né? Aí nem pedia a Deus proteção. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. O povo vivia isolado. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Eu nem vou falar muito mais, porque meu celular está acabando o espaço, já vai desligar. Tá bom, gente? Então o povo de Deus, o povo de Israel, ficou com o ídolo. Eu acho que o ídolo nunca vai sair do mundo. As pessoas que vão ser libertas dele, para a glória de Deus, como eu fui.
Aí quem for liberto conhece Deus vivo e é salvo. Conhece Jesus. Mas quem ficar com o ídolo até morrer, certamente vai para aquele lugar, né, gente? Onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Lá haverá planta e ranger de dentes. Gente, Deus que abençoe. Fiquem com Deus. A paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser.